Imagina só, um trader jovem, iniciante, lá em 1979, inteligente pra cacete. O cara tava analisando o gráfico do ouro e falou, esse aqui é o ponto que eu vou entrar, eu vou apostar tudo e vou ficar milionário da noite pro dia. E o que aconteceu? Não deu certo. Ele perdeu 60% do capital dele. Esse cara era Paul Tudor Jones. Nessa única operação, ele quase dizimou a conta dele e quase encerrou a carreira dele. Mas o Paul, ele não desistiu. Ele não culpou o mercado, o governo, a notícia. Ele fez a pergunta que 99% dos traders nunca fazem. E se o problema não for a minha estratégia, mas a forma como eu penso? Essa pergunta mudou a vida dele. Transformou ele num bilionário. E a resposta que ele encontrou pode mudar a sua vida também. Vem comigo que hoje é muito legal esse conteúdo. E aí vocês veem, pessoal, o Paul aprendeu que trading não é sobre estar certo. Não é sobre encontrar aquela entrada perfeita, nem mesmo pegar a tendência. Trading é sobre uma única coisa, aprender a pensar em probabilidades. E esse conteúdo está totalmente integrado com o conteúdo que eu tenho do Mark Douglas, que eu vou colocar aqui, e principalmente a constituição do trading, os 5 pilares para nos manter vivos por um longo período, ganhando dinheiro, baseado em probabilidades e seguindo uma constituição para não colocar tudo a perder. E isso significa largar a previsão, largar a ilusão de que você pode saber o que vai acontecer em seguida, largar essa necessidade de estar certo. Porque no mercado, querer estar certo é a forma mais rápida de a gente falir, cara. E assim, honestamente, não é assim que a maioria das pessoas opera? Elas ficam obcecadas com a próxima vela. Elas precisam estar certas. Ganham um pouco, depois elas perdem tudo. Eu já passei por isso. E quando não funciona, o que acontece? O que elas fazem? Elas mudam a estratégia, o indicador, a corretora, mas nunca, jamais mudam a única coisa que importa, a forma como pensam. Se você já segurou uma operação perdedora porque tinha certeza que ia virar, aumentou a posição por frustração, não por lógica, ou sentiu que o mercado estava contra você, então você já sentiu a dor do trading baseado em previsão. É hora de superar isso. E aí, por que isso é tão difícil? Porque seu cérebro não foi feito para ser trader. Ele foi feito para sobreviver. Ele busca causa e efeito, padrões claros. Viu um raio? Espera por um trovão. Isso nos manteve vivos por muito tempo. Mas no mercado, essa mesma programação trabalha contra nós. Trading não é linear, é probabilístico, citando Mark Douglas. Uma boa operação pode dar muito errado. E uma péssima operação, às vezes, dá muito certo. Existe aleatoriedade no curto prazo e clareza no longo. Mas o seu cérebro, ele odeia a incerteza, ele anseia por controle. E quando a gente não tem controle, a gente reage com emoção. O medo, a ganância, o fomo, a frustração. E tudo isso são respostas humanas. E elas são igualmente devastadoras para um trader. A maioria dos traders não quer operar, eles só querem estar certo. Eles querem a dopamina de acertar a entrada perfeita. E essa dependência emocional de estar certo acaba nos impedindo de ganhar dinheiro de verdade. Porque quando uma operação dá errado, o nosso emocional nos derruba, nos coloca lá embaixo. E aí começa aqueles trades de fúria, né? A gente limpa a nossa conta por bobagem. E quando a gente para de olhar aquilo ali de uma forma enlouquecida durante o mercado andando, a gente fala, cara, por que eu fiz aquela operação? Onde é que estava o setup que eu estudo aqui? Onde é que está a constituição do trading, que tem os 5 pilares? Por que eu entrei aqui? Eu respeitei? Qual era o dimensionamento da minha posição? Onde é que eu estava prevendo as minhas saídas? Não, a gente não tinha ideia nenhuma. A gente entrou ali aleatório porque a gente foi no FOMO. Então vamos lá, hora da verdade, que a maioria nunca te conta. Taxa de acerto, não importa. Isso, exatamente isso. Quantas vezes você acerta? Puro ego. Vou te dar uma esperança falsa. Se você baseia o seu sucesso nisso, tá jogando o jogo errado. Traders profissionais não buscam alta taxa de acerto. Eles buscam algo muito mais poderoso. Valor esperado. Imagina 2 estratégias. A estratégia A acerta 80% das vezes. Ela ganha 100 e perde 400. A estratégia B acerta só 30% das vezes. Ganha 500 e perde 100. Qual que te parece melhor? Pois é, a estratégia B, que perde 70% das vezes, é aquela que vai te deixar rico. A que parece sucesso, te mata lentamente. E o nosso cérebro, ele odeia isso, ele quer a vitória. Mas o trader de probabilidades pensa em sequências de longo prazo. Ele não liga para o resultado de uma única operação. O que é mais subestimado no trade? Não é onde você entra, nem onde você sai. É o quanto você arrisca quando o seu setup alinha. Você pode ter o melhor sistema do mundo, mas se o dimensionamento de sua posição for errado, você vai quebrar. Lembra? Lá da constituição do trading, um dos pilares e principais é o dimensionamento da sua posição, para você não quebrar a longo prazo. Profissionais não operam só setups, eles dimensionam esses setups. Eles usam uma ferramenta poderosa que é o critério de Kelly. Vou colocar o Wikipedia aqui para vocês verem. E basicamente é quanto você deve apostar quando você tem uma vantagem. Cara, isso aqui, na prática, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai, no máximo, colocar o risco do nosso capital de 3 a 9% em cada trade. Máximo. A regra que eu uso, esse setup que eu utilizo de ticks, é assim, eu vejo a volatilidade, o tamanho da volatilidade, eu vou tentar verificar uma entrada onde tem um stop protegido de metade dessa volatilidade ou de preferência 1/3 da volatilidade. Porque quando ela for atingida a meu favor, eu vou estar pelo menos saindo no olhar mais pessimista com 2/1, 3/1 do que eu usei de stop. E se ele efetivamente entregar um movimento direcional, ele vai me entregar 5, 10, 15 vezes o que eu apostei. Dessa forma, eu caio lá na regra lá daquele trader B.
A gente tem uma taxa mais alta de erros, mas quando a gente acerta, a gente consegue coletar todos aqueles erros que a gente teve, a gente consegue abarcar lucro em cima de um único movimento de alta. Na sexta-feira passada agora, ontem, dia 18 de julho de 2025, tive 25% de taxa de acertos. E eu saí com dinheiro no bolso. Fiz uma operação que eu arrisquei primeiro 5,5 pontos, depois eu arrisquei 5 pontos e eu coletei 35,5 pontos. Entregou tudo de volta e ainda saí com dinheiro no bolso. Então a gente precisa maximizar a nossa sobrevivência. Ninguém gosta de falar sobre isso, mas todo trader real vai enfrentar drawdowns. Aquela sensação de que sua curva de capital só cai. A ansiedade, a dúvida. Drawdowns testam não sua estratégia, mas sua identidade. A maioria falha não pela estratégia, mas por não ter uma estrutura mental para lidar com a dor da queda temporária. Nem todo drawdown é sinal de falha. É vital saber a diferença entre um drawdown estatístico e uma falha do sistema. O drawdown estatístico, ele é normal, ele está dentro daqueles limites que a gente tem do nosso histórico lá de probabilidades em que o movimento não vai acontecer. A gente fecha o setup, a estrutura de mercado está ali, a média de 21 afastou, colocou o teu setup ali, mas não deu certo. Cara, a gente não tem controle disso. A gente não tem força para mover o mercado. A gente vai de acordo com a maré. Agora, uma falha de sistema, ela excede esses limites em muito. As regras são violadas. É aquela história da constituição do trading, dos 5 pilares. A gente tem que obedecer um checklist para a gente poder fazer as operações. Se a gente entrar no FOMO, na ganância, no medo, a gente pode fazer diversas operações que depois a gente vai olhar o mercado parado e vai dizer, cara, por que eu fiz aquelas operações? Não fazia sentido. Coloquei dinheiro ali no jogo que não precisava. Eu simplesmente expus meu capital de uma maneira que não fez sentido. Vamos lá, então. A gente precisa ter um plano de sobrevivência. Esse plano é a nossa defesa. 10% de drawdown, a gente segue normal, mas vamos anotar o que está acontecendo. 15% de drawdown, a gente vai reduzir o nosso tamanho de exposição pelo menos pela metade. 20 a 25% de drawdown, a gente precisa parar de operar. A gente precisa revisar tudo, entender por que os setups não funcionaram nesse dia e, principalmente, a gente precisa revalidar os nossos setups. A gente precisa fazer ajustes finos para o que está acontecendo. Isso é como um plano contra incêndios. Você não investe no caos. Se nós não sabemos o que está acontecendo, não reconhecemos padrões, nós não podemos operar. A nossa sobrevivência financeira depende disso. Seus resultados seguem sua identidade. O mercado não testa a sua estratégia, ele testa quem você pensa que é. O trader acredita em previsão, busca validação em vitórias, mede progresso por resultados, reage emocionalmente, ele busca a perfeição. O player de probabilidades, ele se desapega de resultados individuais, ele mede progresso por processo, ele aceita a variância, ele melhora por dados, ou seja, quantas vezes ele viu os padrões se repetirem e quantas vezes aquela repetição deu certo. Isso é uma mudança neurológica. E para fazer isso, a gente reprograma a nossa linguagem. Precisamos repetir. Sou um player de probabilidades, eu não prevejo, eu posiciono o meu operacional. Lembra dessa frase? Uma perda não é um erro, é a probabilidade agindo. Pontue seu progresso, não o lucro. A sua disciplina vai te levar ao lucro. Alinhe o seu ambiente. Pare de seguir gurus de previsão. Cerque-se de pensadores de probabilidade. É exatamente o que eu faço todos os dias à noite quando eu faço a projeção e as probabilidades do próximo dia. A gente tenta abarcar o máximo de movimentos possíveis para evitar uma bola curva, mas a gente não faz a previsão de que aquilo ali vai acontecer. Não, isso aqui eu tenho certeza que ele vai acontecer. Não, a gente tem a probabilidade e a gente vai tentar abarcar o máximo de movimentos para ficar preparado para o próximo dia. E mesmo assim o mercado vai te mandar uma bola curva que vai te deixar em dúvida e vai fazer tu pensar 2, 3 vezes. Você tem a mentalidade, a gestão de risco. Agora o sistema. Tem um sistema definido, testado e repetível. Você está voando às cegas. O mercado não recompensa esforço, recompensa vantagem mais execução. Um sistema verdadeiro ele é baseado em regras, quantificável e focado no processo. Ele diz quando entrar, quando sair e o quanto arriscar. Não é uma estratégia mágica de YouTube. Escolha uma entrada que você viu se repetir inúmeras vezes e que principalmente você viu dar certo na maioria delas, né? Defina seu setup claramente. Tão claro que uma criança pode seguir. Teste como um cientista, um mínimo de 100 operações para efetiva validação desse setup. Vai lá e registra tudo. Isso prova a tua vantagem. Construa barreiras de proteção do seu sistema, regras de perda máxima, aquelas zonas proibidas que a gente não deve operar. Tenha mapeado em um diário esse processo, não só o resultado. E por fim, opere o seu sistema como uma franquia, como o McDonald's. O processo é sempre o mesmo, não tem emoção alguma, mas ele entrega sempre a mesma coisa. Você chegou até aqui, não só ao final de um vídeo, mas ao final de uma velha identidade, a que precisava estar certa, que morria de medo de perdas, que olhava pro mercado e perguntava, o que vai acontecer agora, meu Deus? Agora você viu o outro lado, o mundo das probabilidades, dos sistemas, do processo de operar como o dono do jogo do tigrinho, e não como o que joga ele. O mercado, como o oceano, não pede desculpas, não recompensa seus sentimentos, mas ele recompensa quem respeita sua natureza, quem constrói barcos que aguentam a tempestade, quem não tenta prever a próxima onda, mas navega com a maré. Seu sistema é seu barco. Sua mentalidade, a vela. Sua gestão de risco, a âncora. Sua vantagem, o mapa. Quando tudo isso se alinha, você não tem mais medo da água. Então, a última pergunta. O que seu trade seria se você largasse a necessidade de estar certo para sempre?
menos estresse, mais execução, mais confiança. Pessoal, isso é liberdade. Eu não prevejo o mercado, respondo a probabilidades. Não me julgo pelo resultado de um trade, me julgo pela consistência do meu processo. Não preciso de certeza para ter sucesso, só preciso de vantagem, controle de risco e disciplina. Não persigo trades, eu executo o meu sistema. Não temo drawdowns, eu os gerencio. Não tento controlar o mercado, eu me controlo. Não estou aqui para ganhar hoje, estou aqui para acumular para sempre. Eu sou um player de probabilidades. Você fez mais do que assistir um vídeo, você começou uma transformação interna. E se continuar aparecendo por aqui, você vai se tornar o tipo de trader que não só sobrevive ao mercado, mas você o supera. Inscreva-se, deixe seu like, comente que você vai mudar a partir de hoje. Tchau, até a próxima.